Você já leu o texto de alguma carta que tá banida e se perguntou, cara, o que essa carta tá fazendo ali? O efeito nem é tão forte. Bom, gente, provavelmente é porque o efeito não é uma vez por turno e alguma maluquice acontecia por causa disso. E aí, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje no canal da CAD são 10 cartas que sairiam da banlist facilmente caso seu efeito fosse uma vez por turno. Então, espero que vocês gostem aí. Na banlist a gente tem diversas cartas que aplicam um efeito extremamente forte e não uma vez por turno, por isso que é forte. E a gente tem como exemplo aqui o próprio Performage Plushfire, que inclusive é a primeira carta dessa lista, que ele tem o efeito de que quando ele morre, ele traz um Performage diretamente da sua mão ou do seu deck. E esse efeito por si só, ele não é tão forte assim, mas você percebendo que você pode invocar o Plushfire 1 bilhão de vezes e ele vai trigar essas 1 bilhão de vezes caso você o destrua, isso é bem problemático. E ele tá aqui como um ótimo exemplo porque ele já recebeu uma errata de que agora o texto dele de invocar o monstro do deck, ele é uma vez por turno apenas. E aí a gente espera aí, provavelmente, que nessa próxima banlist o Plushfire já saia. Talvez você esteja vendo esse vídeo e esse Plushfire já até esteja aí jogando. Então, eu vou ter aqui outras 9 cartas que tem um conceito muito parecido. Então, bora lá, gente. Vou mostrar aqui para vocês uma carta aqui que é a Butterfly Dagger Elma. Olha que interessante, uma carta que tem um efeito extremamente fraco, estar banida pelo fato de não ser uma vez por turno. Ela tem o simples efeito de que um monstro que está equipado com ela ganha 300 de ataque. Só que, quando ela é destruída e enviada para o cemitério, ela volta para a mão. E é aí que tá a maldade aí, porque existiam combos de FTK que envolviam você equipar ela num monstro, e aí o próprio monstro destruía o equipamento, e aí ela ia pro cemitério, você voltava ela pra mão. E aí você ativava ela de novo no monstro, ela ia pro cemitério e você voltava ela pra mão. E aí com bastante facilidade, com efeitos que, conforme você vai ativando cartas, você consegue dar algum tipo de burn no seu oponente, você conseguia lupar esse burn e fazer algum tipo de FTK. Então essa Butterfly Dagger Elma é um ótimo exemplo de que o efeito pode ser completamente irrelevante, mas a partir do momento que ele não é uma vez por turno, você pode torná-lo relevante por conta de alguma outra carta que se aproveite disso. Além disso, a gente tem aqui a Card of Safe Return, que tem um efeito muito simples, que quando um monstro é invocado do seu cemitério, você pode comprar uma carta. Bom, gente, não é tão difícil de notar que se essa carta fosse uma vez por turno só, seria muito simples, você simplesmente ativaria essa carta, eventualmente no meio do seu turno você consegue invocar um monstro do seu cemitério, você compra uma cartinha e fica por isso mesmo. Entretanto, aqui, né, ela tá banida porque você consegue fazer infinitas vezes aí um efeito de invocar um monstro do cemitério, e aí essa Card of Safe Return, ela vai comprar ali 10, 20 cartas no meio do mesmo turno, e isso acaba sendo bastante nocivo. Um outro exemplo que a gente tem aqui é uma carta muito querida por muitos, inclusive eu até tenho a moedinha dele, que é o Dandelion. O Dandelion é uma carta que é muito amada aí, porque é um bicho extremamente fofinho aí, né? E ele viu o jogo por muito tempo, e ele foi banido porque o seu efeito aí quando ele cai no cemitério de qualquer maneira, ele invoca 2 tokens e esses tokens não podem ser tributados para uma Tribute Summon no turno que são invocados. E aí, o problema é que esses tokens podem ser utilizados como matéria para qualquer coisa ali, né? E aí, esse Dandelion fica completamente absurdo fazendo esse efeito 1 milhão de vezes. Entretanto, caso o Dandelion fosse só uma vez por turno, ele seria uma boa carta ainda assim, porque ele seria, por exemplo, um corpo na mesa que quando sai coloca mais 2, mas ele não seria tão absurdo e seria extremamente plausível de estar no jogo hoje em dia, né? Então o Dandelion aí é uma carta que, quem sabe aí, a gente não vê o Dandelion de volta no jogo com seu efeito sendo uma vez só por turno. Eu gostaria particularmente. Além disso, a gente tem aqui o Fishborg Blaster. Fishborg Blaster tem um efeito singelo ali de que, se você controla um nível 3 ou menos de água, você pode descartar uma carta e invocar ele do seu cemitério. E aí, se ele for usado como sincro, as outras matérias têm que ser de água.
E aí mostra mais um exemplo de carta que pode fazer o seu efeito muitas vezes no turno e que por conta disso acaba gerando problemas, até mesmo fazendo efeito com cartas que, quando são descartadas, fazem coisa, o que é muito comum nos monstros de água. Então esse Fishborg Blaster causava muito problema por conta disso. E aí, ele, caso fosse só uma vez no turno, provavelmente seria tranquilamente utilizável aí. Uma outra carta que também volta do cemitério infinitas vezes é o Level Eater. O Level Eater tem o efeito de que quando ele está no cemitério, você pode escolher um monstro de nível 5 ou mais que você controla, você come um nível dele e o Level Eater entra na mesa. E aí ele não pode ser tributado, exceto para uma Tribute Summon. Então, olha que interessante aí, o Level Eater, que é um monstro que faz 1 bilhão de summons no mesmo turno, ele poderia ser um efeito simples ali, um monstrinho nível 1 que você joga no cemitério e ele volta uma vez só e tá tudo certo. Então, o Level Eater é mais uma carta aí que, caso fosse só uma vez por turno, seria muito tranquilo da gente ter ele no jogo. Aí a gente tem também de level 1 o Mind Master, que é uma carta também bem famosa atualmente, que o efeito é, você pode pagar 800 pontos de vida e tributar um monstro psíquico que não seja ele mesmo. E aí você invoca um psíquico de nível 4 ou menos do seu deck em ataque. E não é difícil de perceber que esse cara ele consegue ficar tributando o bicho que ele traz infinitas vezes e aí basicamente zerar o seu deck, caso seja do seu conforto, porque esse efeito não é uma vez por turno, mas caso fosse uma vez por turno, pô, um efeito que paga uma vidinha e precisa de um bicho do lado e que nem é tão forte assim, invoca um bicho do seu deck, coisa que, por exemplo, em emergência e teleporte faz e tá a 3 aí faz um bom tempo, é um efeito que não seria o absurdo da gente ter na partida. Além disso, a gente tem algumas cartas que eram focadas também em FTK com seus efeitos de burn, que não são uma vez por turno. Por exemplo, a Amaryllis aqui, que tem o efeito de que quando ela é destruída e enviada para o cemitério, ela causa 800 de dano no oponente. E aí, esse efeito não é uma vez por turno, e além disso, ela tem um efeito de se invocar do cemitério, que também não é uma vez por turno. E aí, na end phase, você ficava invocando ela, destruindo ela infinitas vezes até o seu oponente morrer com esses 800, 800, 800 de burn que ele tomava. Então, caso esses efeitos fossem uma vez por turno, seria super tranquilo a gente ter a Amaryllis no jogo. Assim como a Tempest Magician, que ela tem o efeito ali de que quando ela é invocada, ela coloca um spell counter nela, e aí, uma vez por turno, você pode descartar qualquer número de cartas para colocar um spell counter para cada carta que você descartou. E aí você pode remover todos os spell counters para causar dano para cada spell counter que você removeu. Bom, se você pudesse ali descartar uma carta para colocar um contador e eventualmente dar um dano no seu oponente, seria muito mais simples aí de ter essa Tempest Magician na partida. Então, o efeito dela ali na prática não tem tanta relevância de ser uma vez por turno ou não, porque você conseguiria acumular muita carta na sua mão e descartar tudo de uma vez, mas caso esse efeito fosse adaptado de uma maneira onde você só consegue fazer uma coisa, né, só colocar o contador, ou só dar o dano, ou até mesmo fazer as duas coisas, porém descartando só uma vez, seria muito mais simples a gente ver aí a Tempest Magician. E a 10ª carta, eu gostaria de deixar com vocês aí, porque eu escolhi 3 cartas aqui, que essa sim a gente pode debater um pouco e gerar algum tipo de polêmica, então eu gostaria de saber qual dessas 3 vocês gostariam de ver no jogo caso fosse uma vez por turno, porque essas 3 eu sei que poderiam ser um pouco problemáticas. A primeira delas é a Royal Oppression, que qualquer jogador pode pagar 800 de vida para negar uma summon ou um efeito que faz uma summon e destruir. Então, esse efeito não é uma vez por turno, então é completamente absurdo e fora de cogitação a gente ter no jogo, porque a pessoa pode ficar negando o Special Summon infinitas vezes. Mas e se fosse uma vez por turno? Essa Royal Oppression seria de boa? Ou será que o fato de ela ser contínua e você poder fazer diversas vezes não seria o suficiente? Até porque o seu oponente consegue utilizar isso contra você também quando você ativa, eu imagino que seria de boa, né? Bom, a segunda opção aqui é o Ronin Todin, que ele tem o efeito de banir um frog do cemitério e voltar para a mesa. Será que isso sendo só uma vez por turno seria o bastante para ele voltar? Ou será que o Swap Frog, que é uma carta muito forte, não permite que cartas como o Ronin existam no jogo hoje em dia? Bom, fica aí a dúvida para vocês. E a terceira opção é
A Snow, ela tem um efeito aí de que quando ela é invocada, ela vira um monstro do oponente para baixo e ela tem o efeito rápido de banir 7 cartas da mão, campo ou cemitério e entrar na mesa. E nenhum desses dois efeitos é uma vez por turno, o que significa que você consegue ficar invocando ela diversas vezes e virando todos os monstros do seu oponente para baixo. Será que esse efeito, sendo só uma vez, seria tranquilo de tela no jogo, ou o fato de que o efeito dela é quick? Isso seria completamente absurdo, mesmo sendo só uma vez, e a gente não poderia ver a Snow do mesmo jeito. Bom, gente, gostaria que vocês comentassem aí qual dessas 3 cartas vocês acham que deveria voltar pro jogo sendo uma vez só, ou se nenhuma delas poderia, e isso seria completamente absurdo porque as 3 são muito fortes. Bom, espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo, aguardo para ler os comentários de vocês e até uma próxima.